Aí, tá gravando. Bom, então, assim, é importante estudar esses filósofos porque todos eles tiveram ideias em algum momento da vida deles que explicam muita coisa da nossa vida e que influenciaram muita coisa hoje em dia. Como eu acabei de falar, o Hobbes inventou a figura do político, do representante, o Montesquieu inventou a divisão dos três poderes, o Locke inventou o liberalismo político, talvez seja também muito notório falar dele, né? Que ele inventa o conceito de indivíduo. Indivíduo. Antes do Locke não existia indivíduo. Isso é engraçado, né? A palavra indivíduo não existia antes do Locke. Mas Era o eles falavam, que era, então? pessoa, ser humano, mas Ah, indivíduo é que indivíduo se refere não somente a ser humano, não se refere somente a pessoa, ou ser, assim, corpo. Indivíduo se refere a um corpo físico que possui livre-arbítrio, ou seja, possui liberdade, e que é um sujeito que naturalmente tem direitos. O indivíduo tem várias coisas implícitas dentro da palavra, no sentido de que, independente da cultura, independente da história, do tempo histórico que você está, da época que você nasceu, independente da família que você nasceu, independente da política, o indivíduo, o ser humano, ele possui direitos, como, por exemplo, o direito à liberdade, como, por exemplo, o direito à expressão, como, por exemplo, o direito à religiosidade, como, por exemplo, o direito de ir e vir, o direito de trabalhar, o direito de ser dono da sua própria vida, ou seja, não ser escravo de ninguém, entende? O Locke inventa esse conceito no sentido de que todos os seres humanos, independente da onde eles estão, independente da cultura, independente da época, eles devem ter esses direitos naturais. E quando ele diz naturais, ele quer dizer aquilo que precede qualquer cultura, precede a família, precede qualquer coisa, que é natural e que é, portanto, anterior a tudo isso. Entende? nossa. Sim. Tá. A gente, tanto é que o primeiro artigo da Constituição é todos, todos somos iguais perante a lei, independente de raça, cor, religião, orientação sexual. E isso é Locke, basicamente. Né? A base desse pensamento é em John Locke. Nesse sentido que eu digo que é importante de estudar filosofia. Né? Eu tenho muitas coisas que, se a gente souber a filosofia, a gente consegue criticar, analisar, perceber melhor ou perceber de uma forma diferente, sabe? Aprendendo, assim, sabendo filosofia, a gente, é, a gente aprende a aplicar na política, essas coisas assim, na faculdade também, aberto assim, nesse Sim, sentido. bastante. Para É isso, que, então, como eu te disse, antes de surgir a ciência do Descartes, que eu estou apresentando isso, mas eu nem passei slide, olha que beleza. Esse é o Descartes. Antes de surgir a ciência, tudo que era estudado no mundo, tudo que era escrito de livro, era basicamente filosofia. Então, você não tinha, por exemplo, a medicina. A medicina é uma ciência que surge no século. A farmacologia, a farmácia, a química, tudo isso surge a partir do século 17, 18. Antes disso, era filosofia, não existia um método. Então, era tudo assim, a partir do conhecimento. Não só a filosofia, né? Você tem também o conhecimento prático. O conhecimento prático da tua avó, sabe? Mas estou dizendo,
existia, além do conhecimento prático, do senso comum, do você conhecer de acordo com a experiência, tinha filosofia, não existia ciência, não existia pesquisador, cientista, universidade. Então, a filosofia, ela já estudou a biologia, já estudou a química, já estudou história, já estudou a ética, já estudou a política. Então, com a filosofia, você consegue discutir qualquer coisa do mundo, entende? E aí, a partir do momento que, por exemplo, o Descartes nasce, o Rime nasce, esses caras nascem, eles criam um método científico. O Galileu, o Copérnico, o Newton, eles todos juntos criam um método científico. E aí surge as ciências da matemática, as ciências econômicas, as ciências médicas, as ciências farmacêuticas. E aí a filosofia deixa de discutir isso, para de falar sobre isso, porque agora as ciências que estão discutindo isso, entendeu? Então, mas, por exemplo, você tem textos de filosofia em qualquer coisa, literalmente. Qualquer coisa mesmo, assim. Você consegue achar texto de filosofia. O Aristóteles, ele falava sobre ética, sobre política, sobre química, sobre biologia, sobre matemática pra caramba. Pitágoras, que você deve ter ouvido falar esse nome, né? Porque Pitágoras é um matemático que acho que todo professor fala dele toda aula, não sei. E o Pitágoras era filósofo, ele não era matemático em si, né? Ele era um filósofo que ficava, tipo, olhando o mundo e falando, isso aqui eu acho que é redondo. Aí ele começava a ver as propriedades do que era redondo. Mas não existia um método científico como tem hoje, né? E é só os carinhas aí o Descartes, o pessoal do Iluminismo, do Renascimento, que desenvolvem um método científico. Você tem alguma dúvida? Por enquanto não, dá pra tocar. Ó, o Descartes, na verdade, ele era um pouco pretensioso, ele não queria nem criar um método científico. Ele queria criar um método para você descobrir a verdade absoluta de tudo, de qualquer coisa. Tipo, até do que é a vida, se Deus existe, qual o sentido da vida, até tudo isso, sabe? Então, tipo, o cara queria não só criar um método, ele queria descobrir a verdade de tudo. E aí, nessa busca, ele chega a escrever 1 milhão de livros em relação a isso. E ele escreve sobre o racionalismo. Ele é pai, inclusive, do racionalismo. E ele era matemático também, ele adorava matemática. Então, o cara discute política, discute epistemologia, discute matemática, discute física, discute várias coisas ao mesmo tempo. E aí você tem uma especialização, né, no caso, que é você só discutir uma coisa só a partir do surgimento do capitalismo e da ciência. Né? Antes, o filósofo, que era o sábio, que era o estudioso, ele discutia tudo. Ele estudava tudo e discutia tudo. Hoje em dia que você tem uma concentração só numa área, né? Que a pessoa tem que especializar numa área, que ela tem que só discutir aquilo, ou ser especialista naquilo, ou profissional naquilo. Antes disso, né, e a ciência que causou isso, o capitalismo que causou isso, o filósofo ele tinha que estudar tudo. Aqui o método cartesiano talvez seja familiar. Esse é o método do Descartes para se chegar à verdade absoluta. E aí o Descartes, quando diz que ele é pai do racionalismo, né, que ele é um racionalista, é porque ele chega à conclusão que a gente não pode usar nossos sentidos para nada. A gente não pode a gente não pode confiar nos nossos sentidos. A gente não pode de jeito nenhum dizer que o que a gente vê é a verdade ou o que a gente escuta é a verdade. No sentido de que e aí ele dá 1 milhão de exemplos diferentes. Quando você está com sono, não fica mais difícil de ler? Ou quando você está com sono, não fica mais difícil de prestar atenção na aula? Fica, Ou, certeza. sei lá,
quando você tá bêbado, você consegue... a famosa piadinha, né? Você fica bêbado e aí pega uma pessoa mais feia do que você esperava pegar. E para você se pegou só porque tava bêbado. Então, nesse sentido, que o Descartes diz que a gente não pode confiar nos sentidos. De que se você tá com sono, os seus sentidos te enganam. Se você tá bêbado, os seus sentidos te enganam. Se você tá com fome, você fica ansioso e você não consegue prestar atenção nas coisas, ou não raciocina direito. Se você tá triste, você não raciocina direito. Se você, sei lá, qualquer coisa que aconteça, a gente já tem uma falha nos sentidos, o Descartes quer dizer, entende? E você não pode ter certeza realmente daquilo que você está vendo. E aí é um pouquinho de abstração dele também. Por exemplo, se você está num penhasco, e isso é um exemplo que ele dá no livro. Se você está num penhasco e olha para baixo e tem água, tem um rio passando no penhasco. Não precisa ser um penhasco, não precisa ser tão alto. Pode ser uma queda pequena, não tem importância. Se você está ali no penhasco e tem um rio passando e você vai se jogar no rio, o que te dá certeza que você vai atravessar a água e que, na verdade, a água não é uma placa dura? Aí você fala, porque eu já tive contato com a água em algum momento, eu sei que a água não é dura. E eu já pulei na água. Mas ele fala, tudo bem, mas aí você está confiando na sua memória e na sua experiência. Mas os seus sentidos te dão a certeza que a água vai continuar sendo mole e que a água não vai te machucar? Tipo, não dá para ter a certeza. Você só confia nisso porque você já passou por isso. É como se ele dissesse assim, se você vê algo completamente novo, que você nunca viu na sua vida, você não vai saber nada sobre aquilo. Tipo, você pode até associar ele. Sei lá, você vê um animal novo, você vê um lêmure, e você nunca viu um lêmure na vida. Você já viu um lêmure do Madagascar? Daquele filmezinho? Não. Você nunca viu Madagascar? Que é aquele Vi filme. meio por cima, assim, mas. O lêmure é aqueles macaquinhos do filme. Nossa, não O... tô lembrando. Ah, então, tudo bem. Mas Depois eu vejo. o lêmure parece muito um macaco, mas ele não é um macaco. Então o Descartes vai dizer assim: se você nunca viu um lêmure na vida e você vê um lêmure, você vai falar, isso é um macaco. Entende? Aham. E você não vai saber que é um lêmure se ninguém te contar. Ou se você não for um cientista e pesquisar sobre eles. Então, como que você pode confiar nos seus sentidos? Em que momento os seus sentidos estão te dando certeza absoluta do que eles estão te passando? Se existem tantos momentos que eles erram e que eles podem errar, qual o momento em que eles estão certos? Entende a reflexão dele? Ah, acabei de ver aqui o Lemur aqui, ó, no net aqui. Ele parece muito um Ah, macaco, não parece? o rabo dele é tipo, fosse uma zebra, né? Aham. É preto e branco e cinza, sei lá. Ele parece, sei lá, um macaco misturado com quatro. É, aqui, verdade. Parece mesmo. Olha, Então, essa é o princípio, na verdade, da filosofia do Descartes. Se o teu sentido não te dá certeza quando você está com sono, quando você está dormindo, quando você está com fome, quando você está estressado, quando você está cansado, quando você está apaixonado, quando você nunca viu algo na vida, se em todos esses momentos da sua vida os seus sentidos erraram em alguma proporção ou em algum momento, ou você não entendeu direito o que alguém te falou, ou você interpretou errado, se seus sentidos erram tanto, o Descartes pergunta, quando que eles acertam? Eles nunca acertam pro Descartes. Eles nunca acertam. E é por isso que você nunca pode dizer
que o que os seus sentidos estão captando naquele momento, o que você está escutando, o que você está sentindo, o que você está vendo, é a verdade. Ah, mas como que eu não posso dizer? É a única certeza que eu tenho, as coisas que eu estou vendo. Mas, por exemplo, você consegue ver ácaros, você consegue ver micróbios. Tem coisas que a gente não consegue ver. Então, como que a gente vai ter certeza de que aquilo existe? Entende? A gente não consegue, por exemplo, enxergar para além do universo. Então, não dá para ter certeza a partir dos sentidos, o Descartes vai dizer. A única forma possível de se chegar a uma verdade ou a qualquer verdade é por meio da razão e por meio da racionalidade. Por isso que Descartes é um racionalista. Se não for por meio da razão, se for pelo achismo, se for pelo senso comum, se for pela experiência, se for por eu acho que, é mentira. A única forma, na visão do Descartes, para se chegar a uma verdade é a partir da razão, a partir da racionalidade. Entendeu? Uhum. E aí ele desenvolve esse método. Na verdade, ele propõe esse método, né? Ele fala assim: a primeira fase, a primeira parte do método é a evidência. A evidência é aquilo que está posto, é aquilo que existe, é aquilo que você está vendo. E não tem problema você usar o que você está vendo para chegar à verdade. O problema é você achar que aquilo é a verdade. Entende? Então ele fala assim: a evidência é aquilo que você está vendo. É o mundo, é qualquer coisa que você queira analisar, é uma ideia. A evidência, por exemplo, não sei. A filosofia, O quê? ela acaba. Nossa, vou falar besteira agora. A filosofia Não, ela acaba sendo. Hã? pode Oi? falar, não tem problema não. Tá, tudo bem. A filosofia ela acaba sendo. Vou falar besteira. Acaba sendo meio abstrata do que concreta, assim, em alguns Depende... momentos. Então, sim e não. Depende da área da filosofia. E sim, porque a ciência ela tem um limite. Porque a ciência ela só consegue desenvolver as coisas a partir de provas concretas, a partir de análise material, a partir do mundo. E tem coisas que não são concretos, que não estão no mundo. Por exemplo, o que é liberdade? No sentido amplo do termo, assim, em vários sentidos. Liberdade é você fazer o que você quiser, ou ir no lugar que você quer. Mas você não consegue tirar foto da liberdade, você não consegue pegar a liberdade, você não consegue palpar a liberdade, entende? Então, como que a ciência vai estudar a liberdade? Entende que nesse sentido que eu estou falando? Aham. Não que a ciência não possa estudar as coisas abstratas. Ela pode estudar o amor, ou as implicações do amor. Mas se você começa a querer abstrair, filosofar, ou querer problematizar para além do mundo terreno, para além das coisas concretas, aí passa a ser filosofia. É, eu ouvi muito dizer assim, né? Amor platônico, né? Essa palavra, né? Já, É o sim, amor amor, platônico. o amor É, amor platônico é o amor idealizado, né? idealizado. É que o Platão ele fala do mundo das ideias. Aí o amor platônico é o amor que está no mundo das ideias, que é perfeito. O mundo das ideias do Platão é um mundo perfeito, é um mundo que não existe defeitos, não existem falhas. O amor platônico é um amor idealizado. Mas É o que não amor... acaba sendo, mas que não acaba sendo concreto. Fica, como você falou, exatamente, porque fica o pessoal tá no numa coisa. abstrato, no caso. Sim. É que o amor platônico é um amor impossível, né? Porque como ele é completamente perfeito, idealizado,
A partir do momento que você conhece a pessoa, você percebe que ela não é perfeita, entende? Sim, no primeiro momento você pode estar completamente apaixonado e ficar encantado com a pessoa e ficar pensando nela o dia inteiro. Mas você sabe e tem certeza que ela não é completamente perfeita, que ela tem algum defeito em algum momento. Então o amor platônico é nesse sentido, que é um amor impossível, idealizado, que nunca será concretizado, e que não tem defeitos. Certo. O que mais que dá para falar? Só deixa eu te explicar o método cartesiano, né? O Descartes diz que você tem que partir da evidência, você tem que partir do que você está vendo realmente. Então, você está vendo algo na tua frente e você parte disso. Só que aí o que é legal? Ele diz que você deve duvidar de tudo. Ele diz que você deve duvidar sistematicamente. Você deve duvidar de absolutamente tudo. Duvidar no sentido de questionar, de não considerar aquilo uma verdade. Mesmo que você esteja vendo aquilo na sua frente, questione se aquilo realmente está na sua frente. Ou, por exemplo, você está, sei lá, vou colocar um exemplo assim. Você acha que um amigo seu não gosta de você. E aí a evidência é que você está num bar com ele, ou na casa de um outro amigo, ou em algum lugar. Vocês estão em algum lugar e ele está falando com você. Mas o Descartes, ele diz, a evidência é que ele está ali com você, mas não necessariamente ele está ali porque ele quer, não necessariamente ele está ali porque ele gosta de você, não necessariamente ele está ali porque, sei lá, ele não gosta de você. Você tem que só questionar as coisas, você tem que questionar tudo que você está vendo, que você está presenciando, que você está querendo analisar. Você tem que questionar em vários âmbitos, não num âmbito só, em várias esferas. Você vai questionar a política? Questione na esfera econômica, social, cultural, psicológica, metafísica. Você tem que questionar em todos os âmbitos, em todas as áreas, aquilo que você quer analisar, no caso, aquilo que você está vendo, você está presenciando, ouvindo ou sentindo. E aí ele vai dizer, a partir dessa dúvida, a partir do momento que você desnaturalizou tudo, questionou tudo, não considera tudo uma verdade, você vai fazer essa análise. Você vai estudar, vai atrás de outras fontes, vai pesquisar. No meu caso, eu vou usar o meu caso concreto, então. Eu comecei a fazer uma pesquisa em julho, que eu estou estudando quais são as políticas e quais são os meios que a prefeitura, o estado e a presidência, o governo federal, estão usando, quais coisas que eles estão fazendo para a penitenciária aqui de Araraquara durante a pandemia. Porque as penitenciárias têm uma série de problemáticas que durante a pandemia teve que ser alteradas lá dentro. Por exemplo, a partir do momento que começou a pandemia, foram suspensas as visitas para evitar a contaminação. Visita íntima, visita de parente, qualquer tipo de visita. A partir do momento que começou a pandemia, você tem uma nova legislação em relação a prisões. Você não pode prender mulher grávida, porque se prender mulher grávida, você vai colocar a vida dela e do bebê em risco, porque se ela pegar Covid, ela está no grupo de risco. Então, a partir do momento que começou a pandemia, você não pode mais prender mulher. Então, tem várias coisas que aconteceram, tanto no âmbito jurídico, quanto no âmbito econômico, social, que fizeram com que as penitenciárias precisassem de ajuda. Por exemplo, tem muita penitenciária que não tem onde fazer quarentena de presos que chegam. Porque quando o preso chega, ele tem que ficar numa cela separada, e aí nessa cela separada ele vai ficar 14 dias naquela cela, e aí depois que eles vão tirar aquele preso da cela e colocar na cela comum. Mas tem cadeia que não tem como você fazer isso, porque não tem espaço mesmo, que está completamente superlotado. Então, tem algumas coisas que o governo tem que fazer, ou está fazendo, para ajudar as penitenciárias durante a pandemia. Ou pelo menos sentar e falar, ó, vamos analisar o que precisa fazer, vamos conversar aqui, sabe? Pelo menos guiar, ajudar de alguma forma. Não precisa nem ser com dinheiro, de alguma forma tem que ajudar. E aí eu estou estudando essa minha pesquisa desde julho,
nesse semestre. Inclusive, estou ferrado, porque eu tenho que escrever o negócio. Então, eu vou usar minha pesquisa para falar sobre o método cartesiano. A minha evidência, na minha pesquisa, é a penitenciária de Araraquara. Os presos, não só os presos, o depoimento deles, o que eles dizem. A minha evidência é o prédio da penitenciária, a minha evidência são os funcionários e o depoimento dos funcionários, a minha evidência é o orçamento da penitenciária, as leis na cidade que regem a penitenciária, a minha evidência é quais são as políticas públicas federais, estaduais e municipais que foram destinadas à penitenciária. Tudo isso é a minha evidência. E aí eu devo duvidar de tudo, no sentido cartesiano, de questionar tudo e de... o Descartes fala, né, que essa análise, na dúvida e na análise, você tem que fragmentar, separar em pequenas partes para olhar cada pequena parte bem de perto, para dar atenção a todas as partes. Ele é Caxias, eu diria, né? Tipo, ele é um cara que é minucioso. Eu resumiria o método à minuciosidade. Ele é um cara que é detalhista. Ele diz que você tem que olhar para todos os detalhes. E quando ele diz duvidar de tudo, não deixe nada passar, questione tudo, olhe para todos os detalhes e não aceite aquilo como normal. Olha para aquele detalhe e fala, ó, isso realmente tá certo? Aí você vai ter que olhar mais de perto para ver se está certo mesmo. Então, nesse sentido que eles dizem de duvidar de tudo, analisar tudo. E na análise você tem que fragmentar para olhar as pequenas partes. A síntese é quando, depois de fragmentar e olhar todas as pequenas partes, questionar, duvidar tudo e coletar toda essa informação, você junta e forma uma tese. Você forma uma ideia, a partir depois desse grande estudo minucioso e detalhado das partes. Quando você forma uma ideia, você precisa verificar se essa sua ideia está correta, debatendo sobre ela, buscando outras pessoas, outras fontes, e incessantemente continuar esse trabalho de aprimoramento da análise, de detalhamento das coisas, e é assim, na visão do Descartes, que a gente chegaria a uma verdade absoluta. O que é engraçado, né? Ele fala na verdade absoluta, mas ao mesmo tempo ele pressupõe que não existe uma verdade absoluta, que a gente deve olhar tão de perto e tão minuciosamente que a gente não tem um tempo hábil de uma vida para chegar a uma verdade absoluta. Entende? Alguma dúvida no método cartesiano? É complexo. Mas é basicamente hoje o que o cientista faz, né? O cientista, ele, sei lá, vai pegar a Covid-19. Aí para fazer a vacina da Covid, ele pega o vírus da Covid, joga no tubo de ensaio e fica misturando com 1 milhão de coisas diferentes. Aí ele joga álcool, aí ele pega outro tubo de ensaio e joga tinta, aí ele pega outro tubo de ensaio e joga nitrogênio, aí ele pega outro tubo de ensaio e joga um remédio, e vai jogando tudo. O tubo de ensaio que... Aí depois, o que ele faz? Ele vai olhar de pertinho cada tubo de ensaio, para ver qual que o vírus morreu, qual que ele não morreu, qual que ele se multiplicou, o que aconteceu. E aí depois ele coleta todas essas informações e fala, ó, esse aqui deu mais certo, esse aqui deu errado, esse aqui aconteceu isso, esse aqui aconteceu aquilo. Então a minha conclusão é, o remédio é esse, porque esse é o que mais deu certo. E aí depois que ele tem o remédio, você joga na população. Então, aqui aí a vacina ela tem estágios, né? Primeiro é no tubo de ensaio, depois é no rato, depois é no porco, depois é no macaco, depois é no homem. Eu não sei exatamente os estágios, o processo, mas eles sempre falam na TV, né? Você tem que testar não sei quanto tempo em rato, para depois fazer teste em humanos, aí faz teste num grupo pequeno de humanos, aí depois distribui nacionalmente.
Então é sempre isso, é isso que o Descartes propõe. O Descartes ele é um dos primeiros caras a discutir nesse nível tão detalhado, tão minucioso, entende? De você olhar muito de pertinho, verificar sempre, debater, discutir e aprimorar essa ideia e estudar mais para aprimorar mais ainda a ideia e ficar nesse sentido, porque ele fala que não tem como a gente saber a verdade, não tem como a gente chegar à verdade. Mas se a gente ficar insistindo, trabalhando, discutindo, debatendo, pensando sobre aquela ideia, a gente sempre vai ter uma ideia melhor do que a gente tinha anteriormente. Entende? Ou uma conclusão melhor. Entendi. Tranquilo. E por aí mesmo, né? Nesse sentido que o Descartes propõe o método dele. E cai bastante, porque ele, junto com os empiristas eles vão para o outro lado. Eles vão para o lado completamente oposto ao do Descartes, na verdade. E aí que a cabeça começa a mexer também. Porque os empiristas dizem que não dá para confiar na nossa razão e a nossa razão é completamente limitada. A gente só consegue provar as coisas e chegar à verdade a partir dos sentidos, que é completamente ao contrário do que o Descartes propunha. Então, mas no sentido de que aí só dá para fazer alguns trabalhos filosóficos e psicológicos em relação a isso. Por exemplo, quando os empiristas falam que toda verdade que existe só existe a partir dos nossos sentidos, eu peço para os meus alunos imaginarem uma nova cor. Então, tente imaginar uma nova cor. Você já parou para tentar imaginar uma nova cor? Uma Teria cor. que misturar, né? Você teria que misturar cores que Misturar alguma. Mas, de qualquer forma, mesmo que você misture cores que você já viu essas cores em algum momento da tua vida. Então, uma nova cor original e autêntica que não existe no mundo é um pouco impossível da gente imaginar. Né? Foge da nossa lógica, tá além da nossa racionalidade. Então, o Rime, ele vai dizer, a verdade ela tá nos nossos sentidos, porque a gente sabe que o amarelo é o amarelo, porque você tá vendo. Não tem como você falar que, sei lá, se você tá de olho fechado, por exemplo, e passar a mão numa porta, não tem como você afirmar que ela é marrom ou branca ou, sei lá, a cor dela. Se você, tipo, tá cheirando uma flor de olho fechado, como que você afirma a cor dela, entende? Então ele diz que a nossa racionalidade é limitada. Se não tem os sentidos dizendo o que é ou o que não é, não tem como a gente chegar à verdade. Aí inverte completamente o raciocínio, não é? É. E aí é um pouco estranho. A filosofia faz isso, viu? Você tem que ver filosofia do século XX, é só os caras doidinhos. O que mais que dá pra falar aqui? Pô. Tem o Bacon também. O Bacon, ele é o primeiro empirista, né? Bacon, influencia muito o David Hume, que é um outro empirista. E empirismo significa experiência. Empirismo significa realidade concreta. Empirismo é a vivência, a convivência, assim. Quando você fala em saber empírico ou conhecimento empírico ou dados empíricos, são dados concretos, saber a partir pela experiência, verdade a partir da experiência.
dado empírico a gente escuta muito no jornal, no Fantástico, essas coisas assim. Ele, o Bacon e o Descartes, junto com os outros empiristas, são considerados que o pai da ciência moderna porque eles juntam as coisas, né? A ciência moderna, o método científico hoje, é uma junção do que foi essas duas filosofias, essas duas ideias. Quando o empirismo diz que a gente só consegue chegar à verdade por meio da experiência, é porque tudo que a gente sabe, a gente já viu, já presenciou em algum momento. Não tem como você criar na sua cabeça algo que esteja fora dos seus sentidos. E a gente sabe tanto por afirmar algo quanto por negar ele. Por exemplo, o infinito. A gente nunca viu infinito, mas a gente sabe o que é o finito, o que é limitado, e que as coisas são limitadas, e que é limitação. Então a gente pensa no ilimitado por negação ao que a gente conhece de limitado. Entende? Você nunca viu o infinito, mas você sabe o que é o infinito. Mas não dá pra gente descrever o que é o infinito. A gente só fala que é algo que é infinito e que não acaba ou que é infinito. Conceitos assim que o Descartes tenta problematizar, né? No sentido de, quando ele vai provar a existência de Deus, ele fala que a única forma da gente ter essas ideias na nossa cabeça é Deus colocando na nossa cabeça. Por exemplo, como você é perfeito, né? O termo perfeito. Como você nunca viu nada perfeito na tua vida, porque não existe nada perfeito. Então, como você sabe e tem o conceito de perfeito na cabeça? Como você conhece o conceito de perfeito? O Descartes diz que a única forma da gente conhecer conceitos que a gente nunca viu, né? Que a gente nunca presenciou, é tendo um ser acima da gente, colocando esses conceitos na nossa cabeça. Ele fala que só um ser perfeito ou algo perfeito nos remeteria à ideia de perfeição. Então, se a gente tem a ideia de perfeição na cabeça, é porque existe um ser perfeito. E esse ser perfeito é Deus. Ele prova a existência de Deus a partir do racionalismo dele. Entende o que eu quis dizer agora? Sim. Você tem alguma dúvida? Aqui é o Bacon, né? O Bacon fala da teoria dos ídolos. Ele vai dizer que existem alguns problemas que nos impedem de chegar à verdade. E ele diz que esses problemas ele chama de ídolos. Ele fala que os ídolos. Oi. Aqui. Que os ídolos são coisas que acontecem no mundo, na vida, no meio de uma discussão, que faz com que a gente enxergue as coisas de forma errada ou nos impede de chegar à verdade. Aí ele vai dizer, o primeiro ídolo é o ídolo da tribo, que ele fala que a gente tem uma tendência a generalizar e automaticamente discriminar as coisas, mas que isso é natural. É que a gente associa. A nossa lógica de conhecimento é pautada na associação. Em que sentido? E aí é um pouco de filosofia também, um pouco difícil de entender. Vamos supor que você nunca viu na sua vida um cavalo. Você nunca viu um cavalo na sua vida. Você não sabe o que é um cavalo. E aí eu te mostro um cavalo. Aí você vai dizer, isso aí é, sei lá, um
cervo, um camelo, um boi estranho, você vai associá-lo a alguma coisa que você já viu ou presenciou. Tudo bem? Porque a gente automaticamente interpreta o mundo, categoriza ele, discrimina ele e classifica ele. E isso é natural. Se você olha uma coisa que você nunca viu, você vai resgatar na sua memória coisas que você já viu para tentar definir o que é aquela coisa. E naturalmente o Bacon diz que a gente faz isso. Por exemplo, quando você olha para uma nuvem e você fala, aquela nuvem tem o formato de alguma coisa, sei lá, aquela nuvem tem o formato de um dragão. Aquela nuvem não tem formato de um dragão. É que aquela nuvem não é um dragão, né? Aquela nuvem não parece um dragão. É que o jeito que ela está disposto no céu, sei lá, a forma como a água está organizada no céu, a forma como a nuvem está organizada no céu, faz com que você lembre da forma de um dragão. E aí você associa uma nuvem que não tem nada a ver com isso com um dragão, que nem existe na verdade. Sei lá, mas você pode exemplificar essa nuvem com qualquer outra coisa, sei lá, um sorvete. Por que se associa uma nuvem que não tem nada a ver com sorvete a um sorvete? Porque os dois têm a mesma forma, porque os dois são parecidos. Eles têm características semelhantes e um lembra o outro, um se associa ao outro. Então você automaticamente coloca os dois na mesma caixinha, na mesma categoria, na sua cabeça. Entende isso? Sim. Tem um exemplo bem legal, por exemplo, e isso faz parte da teoria dos ídolos, né? Mas não foi o Bacon que deu esse exemplo. É um professor X que deu esse exemplo. Se eu te mostro uma agenda, e você nunca viu uma agenda, você fala que ela é um caderno. Mas você fala. Mas, tipo, a agenda em si, ela não precisa necessariamente ter o formato de um caderno. A agenda pode ter um formato de um celular. A agenda pode ter um formato da sua mão. Você pode anotar as coisas na palma da tua mão para não esquecer. Então, o conceito de agenda não se basta só na forma também, da forma de caderno ou na forma de papel. O conceito de agenda ou a ideia de agenda, ou o que a gente entende por agenda, depende também de relembrar-nos de algumas coisas, classificar nosso dia em horários, nos colocar lembretes de coisas que a gente deve fazer. Então, somente a forma das coisas não basta para a gente discriminar e categorizar. A gente precisa saber a origem, a funcionalidade, o significado, o porquê. Entende? Nesse sentido. Então, se você nunca viu uma agenda, eu te mostro uma agenda, você vai falar que é um caderno. E a partir do momento que eu falo, eu te explico a funcionalidade dela, para que você usa ela, como você usa ela, você vai entender a diferença dela para um caderno. Mas no primeiro momento você associa a um caderno, porque é a ideia que você tem daquela forma, num primeiro momento. Então, a teoria dos ídolos, o Bacon diz que é basicamente isso. Quando eu generalizo tudo, discrimino automaticamente tudo, eu posso correr o risco de errar nesse sentido. E eu te mostro uma agenda e você fala, é um caderno. E aí você fala, não, você acha que é um caderno porque você é um preconceituoso, que não abriu o caderno, que não viu que era uma agenda, que não viu que tinha uns numerozinhos, que não viu que tinha o horário lá para você colocar seus compromissos. E aí a gente pode falar até no sentido de naturalizar as coisas, né? De que a gente sempre viu que naturalmente você tem um papai, uma mamãe, um homem e uma mulher casando, e isso é o certo. E aí você
A partir do momento que você vê um casal homossexual na rua, você discrimina aquilo como algo errado e automaticamente coloca aquilo como algo errado. Isso faria parte do ídolo da tribo. Essa tendência de generalizar e discriminar tudo automaticamente. O ídolo da caverna é os seus preconceitos e valores pessoais, né, que ele vai colocar aqui. Em que sentido? Ele vai dizer assim: se você é cristão, ou é católico, evangélico, ou alguma coisa nesse sentido, e você vai estudar e analisar um terreiro de Umbanda, e um umbandista vai analisar um terreiro de Umbanda, não vão ser análises diferentes? Eu acho que sim, né? Talvez Vai. Porque, por exemplo, é muito fácil. Vou dar um exemplo mais fácil ainda. Se o jogo é entre Corinthians e Palmeiras, aí você fala pro corintiano, quem vai ganhar? E fala pro palmeirense, quem vai ganhar? A resposta vai ser igual? Não. Obviamente não. Então, isso é o ídolo da caverna. São os seus valores pessoais influenciando na análise do fato ou da resposta. Seus preconceitos, seus costumes, seus hábitos te influenciando na análise das coisas ou na resposta, na afirmação de alguma coisa. Você pode não ser clubista e falar, eu acho que o Palmeiras está melhor que o Corinthians, não sei o quê, mas você, como bom palmeirense ou bom corintiano, você quer falar o quê? Que o Palmeiras ou o Corinthians vai ganhar, né? Professor, Oi. sei que a conversa tá boa, portanto ótimo, mas são 10 para as 2 já. Ah, sim, é verdade. Nossa, eu nem mandei o É. link. Aí você manda o link. Aí você para essa gravação e monta outra sala. Ah, acho que eu Aí vou você me fazer manda, mesmo. aí você me manda essa gravação.